paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Está um pouco fraco, mas está bom. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1, e os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Esses 5 versículos da palavra de Deus. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom ver os irmãos aqui, o rosto dos irmãos, povo de Deus, obreiros, orquestra, os membros da orquestra, também os visitantes que nos visitam, os irmãos que nós estamos recebendo hoje, presbítero de Imbituba, sua família, também presbítero Antônio, sua família. Que bom receber vocês, bem-vindos entre nós. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui, os servos de Deus. Também os visitantes que estão conosco, alguns, e que acompanham também ali a criança que foi apresentada a Deus, a pequena Lívia. Deus abençoe os nossos amigos, sempre bem-vindos entre nós na casa de Deus. É um prazer poder recebê-los aqui. Também queremos agradecer a Deus pelos internautas, os que estão nos assistindo pela Web TV Semear. Que Deus abençoe sua vida, aí aonde você está, sua família, e cremos que Deus tem uma bênção para o seu coração também. Só no fato de você estar conectado, assistindo a palavra de Deus, este abençoado culto, eu já creio que é uma grande vitória para a sua vida, porque a palavra de Deus aqui pregada, ela é alimento, é pão para a sua vida e para a sua família. As mensagens também dos hinos que aqui estão sendo entoados ao nosso Deus, com certeza é pão que alimenta a sua alma, e estas palavras uma fonte de águas cristalinas, e isso faz bem para a tua vida e para a tua alma. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 5 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentos. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e ensinavam, e enviavam, e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Tome assento, meus queridos irmãos. Nós temos também
antes de meditar um pouco na palavra, nós temos para apresentar para a comunhão o Kevin, Miguel e Camila. Onde estão os nossos irmãos? Eles vieram, estão conosco. Kevin e Camila não vieram, né? Não estão presentes. Mas quem sabe no próximo culto que eles estiverem, nós vamos apresentar aqui para a comunhão da igreja. Estiver na escola dominical hoje, conversamos com eles e eles querem a comunhão da igreja. Estava assim um pouco parado e pedem a comunhão da igreja. Mas quem sabe no próximo culto nós colocamos ou apresentamos e a igreja aprova a entrada na comunhão dos nossos irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos em um culto da família, restauração familiar. E nós encontramos na Bíblia tantas passagens de suma importância para um culto como esse, principalmente quando fala de família e restauração da família, restauração familiar. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele restaura mesmo. Ele restaura casamento destruídos, desarrumados, desconcertados, aqueles que o inimigo entrou e desconcertou. Ele tem poder para consertar, para arrumar. Nós sabemos que Deus faz isto porque o nosso Deus, Ele é restaurador. E nós cremos nos grandes milagres de Deus. Por exemplo, aquilo que foi de repente destruído, desconstruído, precisa de um milagre. E o que é um milagre? Milagre é uma operação divina. Tem gente por aí que diz que os médicos fazem milagres e muitas outras pessoas em determinadas áreas podem fazer alguns milagres. Podem até fazer dentro de uma limitação humana. Agora, o milagre que eu gosto é o milagre de Deus. Porque o milagre de Deus, ele chama a existir aquilo que não existe. Ele faz aquilo que foi desfeito, que foi destruído, que foi desconstruído. Quando ele coloca a sua mão, ele faz o milagre. Chama aquilo que não existe a existir, passa a existir. Isto é o perfeito milagre, e só quem pode operar estes milagres é o nosso Deus. Ele opera milagres quando nós oramos, clamamos e colocamos a nossa fé em ação, dentro da necessidade e da persistência, da insistência, com uma fé em ação. Deus é poderoso, segundo a Bíblia, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, ou que pensamos ou que pedimos. Isso é milagre de Deus, e nós somos carentes de milagres. Precisamos de milagres todos os dias, todas as semanas, todas as horas. Mas muito bem, se falando de restauração, e Deus, Ele restaura. Nós estamos no final desse trimestre, onde o tema é restauração familiar. Agora, dentro de tudo isso, irmãos, para aquela família que ainda não teve a infelicidade de ter uma destruição na família, você deve permanecer agradecendo a Deus, servindo a Deus e no temor do Senhor, para que não haja nunca na sua vida, na sua família, uma destruição. Você pode orar, buscar, para que Deus blinde a sua família, a sua vida, para que nunca haja uma destruição. Como nós já ouvimos aqui, sempre há um projeto satânico
trabalhando, costurando constantemente, como já falou o Joabe aqui, no sistema dos terroristas que tem por esse mundo afora. Os irmãos sabem que eles planejam, eles trabalham, faz os seus projetos de destruição e ninguém descobre. Quantos milhões os Estados Unidos gastou guerreando lá no Iraque, matando, destruindo? Eles acharam alguém? Mataram lá o Bin Laden, dizendo que ele era o cabeça de tudo isso. Mas quantas ramificações tem? Eles nunca vão chegar ao ponto de dizer assim, destruímos toda a rede. Conseguimos acabar com todos, porque eles trabalham e agem de uma forma maligna. O seu projeto é extremamente diabólico, nascido lá no inferno, construído no inferno, e ninguém sabe aonde eles estão por toda parte do mundo. Eu digo que ele nasceu no inferno porque, da mesma forma, nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos Deus, conhecemos o mundo espiritual, conhecemos as ações diabólicas, malignas, nós sabemos que estamos em combate constantemente, e nós não sabemos de onde vem o ataque para a minha vida, para a sua vida, para os nossos filhos, para a nossa família. Não é verdade? Você não sabe de onde vem esse ataque, de onde o inimigo que ruge como leão, conforme Pedro fala em suas palavras, de onde ele vai se levantar, de onde ele vai se lançar, ou aonde ele vai se lançar, por onde ele vai começar, se é na finança, se é na vida física com enfermidade, se é uma tribulação lá com o vizinho, se é usando um bandido para assassinar alguém da família, ou para tentar destruir alguém, ou roubar bens que você tem, você não sabe de onde ele virá, de onde ele vem, mas nós sabemos que nós temos um inimigo que planeja os seus ataques contra as nossas vidas constantemente, dia e noite e dia. Nós sabemos que existe, nós sabemos que temos, mas, meus irmãos, uma coisa é certa. Eu estava lendo, o Joabe até mencionou, mas eu estava lendo em casa e aqui também, o Salmo 127, o Salmo 128, eu vejo nestes salmos uma proteção, um livramento, uma prosperidade daquele homem e daquela mulher que teme a Deus. Por exemplo, lá no seu lar, lá o irmão é o sacerdote da casa. A esposa também faz parte como sacerdotisa da casa para ajudar o esposo a conduzir a família, conduzir o bom relacionamento conjugal e familiar com os filhos. Então, cada lar crente cristão, existe ali um sacerdote, e podemos dizer uma sacerdotisa, porque o homem não é sem a esposa, nem a esposa sem o homem. A Bíblia diz que serão dois, uma só carne. Todos os casais precisam viver em comum acordo, em um bom relacionamento, em uma boa comunhão, fechando bem as portas para que em nenhum momento Satanás venha entrar ali e destruir. Nós sabemos que se isso acontecer, Deus pode construir, restaurar, porque Ele é o restaurador. Mas nós precisamos estar antenados, vigilantes, orando, fechando bem as portas para que este adversário, inimigo, nunca entre para destruir, para desarrumar e para afligir aquele casal, aquele lar, aquela família. E eu encontro nesses dois textos, depois nós vamos lá para Jó, que aqui a grande vitória destes homens que serão felizes, abençoados, seu lar, sua família, seus filhos, seus trabalhos, com ricas promessas de Deus, são aqueles que temem a Deus, são os que são tementes a Deus, que serve a Deus, que teme a Deus e que procura relacionar-se com Deus.
buscando uma orientação divina. Porque, meus irmãos, Deus, Ele quer falar conosco. Vocês não pensam que Deus passa meses sem falar contigo até ano? Isso está errado, irmão. Você é um filho e você é uma filha. E o Pai, Ele quer se relacionar contigo. Ele quer falar contigo. Na medida que você abre espaço para Deus, com certeza Ele virá ao seu encontro. Ele tem prazer em falar contigo, em se relacionar contigo. Em sonho, numa revelação, numa visão, numa voz profética, em uma palavra profética, para que você se sente mais seguro com Deus, na presença de Deus, sabendo que Ele é o teu Deus, e você é filho e filha de Deus, e que está ligado ao nosso Deus, protegido e guardado por Ele. Porque, meus queridos irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias de apostasias, dias de dificuldades que nós estamos passando, tanto financeira, como moral, como espiritual, são momentos que nós precisamos acionar a nossa fé, e como conhecedores da Bíblia, da palavra, e andar mais por fé e menos por vista. Não quer dizer com isso que nós precisamos deixar as coisas terrenas de lado e viver só pela fé, andar só pela fé, esperar só em Deus. Não, nós precisamos fazer a nossa parte, como homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, fazer a nossa parte dentro do caminho de Deus, da Bíblia, da palavra, da doutrina. Fazendo isto, nós estamos cumprindo as palavras de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Dê um passo para Deus e Deus vai dar 2 passos ao teu encontro. Isso é uma atitude de fé, indo ao encontro de Deus, buscando e crendo e recebendo, sendo abençoado por Ele, porque nós precisamos ser enriquecidos pela graça de Deus, para que o mundo, o pecado, não nos trague, não nos destrói, não nos pare, não nos intimide. Nós precisamos estar em busca constante para que a nossa vida, ela continue na presença de Deus, e que sejamos um povo alegre, animado, confiante, cheio de coragem espiritual, sendo enriquecidos por Deus. E aí tudo vai ser diferente. A Bíblia fala que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescentadores. Mas você está afiadinho, meu filho, não acrescentadores. É a bênção de Deus que enriquece. Agora, meus irmãos, voltando um pouquinho mais atrás, eu falei que o homem crente e a mulher crente é o sacerdote do lar, o casal, né? E a bênção de Deus está sobre o sacerdote. Ele pode abençoar o seu lar. Ele pode proteger o seu lar, seus filhos, pode, porque ele é sacerdote, junto com a esposa, e o sacerdote tem autoridade de Deus, ele tem poder. E aonde a mulher não é crente, a Bíblia fala que ela é santificada pela oração do marido, para um convívio mútuo, para viverem juntos como casais. E aonde o marido não é crente, a Bíblia diz que o marido, ele é santificado pela oração da mulher, para um convívio mútuo, para uma vivência de vida a 2 casados, para criar os vossos filhos no Senhor. E com certeza a oração de um ou do outro, a qualquer momento, o Espírito de Deus, ele vai trabalhar de maneira poderosa, forte e profunda. E em seguida, com certeza, através de um milagre de Deus, este jugo desigual, ele vai se ajustar por um milagre divino, pela mão de Deus, pela presença de Deus. Se o marido já é santificado pela oração da mulher, ou a mulher do marido, com certeza Deus já começou a fazer uma obra, a trabalhar, e a qualquer momento
toda esta obra será perfeita e a bênção no seu lar será completa. Glória a Deus. É muito normal hoje, muito comum, uma preocupação com segurança, principalmente no meio de tantos arrombamentos que temos por aí, né? Arrombaram esse dia a nossa igreja ali no Lima, levaram tudo. Arrombaram ali no Jaqueline, levaram tudo. Os irmãos ficaram lá chorando. Tentaram arrombar outro ali, mas o bandido, quando percebeu alguma coisa, saiu em alta velocidade com o carro. Investiram em segurança, principalmente no meio de tanta malandragem, droga, né? Precisa se investir muito em segurança. No Velho Testamento, no livro de Deuteronômio 2:22, diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Deuteronômio 22:8. Já tinha preocupação de proteção na casa lá no Velho Testamento. Já era não vou dizer que uma doutrina, mas já era uma ordem, já era uma orientação, né? Então, na realidade, irmão, quem é que não quer proteger a sua casa? Colocar alarme, colocar câmera, colocar tanta coisa para proteger a casa, para que não haja arrombamento. Tudo isso é muito importante. Faz parte do zelo e do cuidado que cada pai e cada mãe tem pelos seus bens, que a família participa, que a família desfruta. Mas, meus amados irmãos, o Joabe citou aqui no Salmo 127, Deus dizendo que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia, ou melhor, em vão vigia os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, é aqui que eu quero chegar. Nós precisamos ter as nossas precauções, mas nós precisamos confiar em Deus, porque Deus, Ele é tudo para mim, e Ele é tudo para você. Quando no Salmo 139, Davi foi um rei que os irmãos conhecem a história dele, por mais que ele era habilidoso, guerreiro, homem valente, desde a sua mocidade, mas ele sempre aprendeu a confiar em Deus. Ele consultava a Deus para ir uma guerra, uma batalha, se ele deveria descer ou não, ele buscava a orientação divina. E no Salmo 139 ele está dizendo: Senhor, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, Davi dizendo, Tu conheces os meus pensamentos, Tu sabe tudo. Aí, no versículo 3 em diante, o 3, ele diz assim: Senhor, cercas o meu andar, protege a minha vida. Tu me vê de longe, Tu conheces todos os meus pensamentos de longe. O meu assentar, o meu levantar, o meu deitar, Tu conheces tudo. Cercas a minha vida, cercas-me, protege-me. Davi está querendo dizer que Deus era o seu Deus. Ele também disse que Ele era o seu escudo, Ele era o seu protetor, Ele era a sua rocha. Ele expressa desta forma: eu posso ver nele uma autoconfiança no seu Deus, no Deus de Israel. E como ele era um homem poderoso, habilidoso, guerreiro, mas ele buscava Deus porque ele sabia que Deus, ele ia à frente da batalha, e com Deus ele não perderia nenhuma. E ele chega a dizer, pela sua confiança em Deus, dizendo: por Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, por Deus e com Deus eu salto uma muralha,
eu não temeria mal algum, Salmo 23, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas, e no fim tu vai preparares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungir a minha cabeça com óleo, meu cálice vai transbordar. Tu és o meu Deus, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, e em ti confiarei. Irmãos, nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos ser mais crentes. Não estou falando aqui de ser crentões, santarrões, mas nós precisamos ser mais crente no sentido de confiança em Deus, de confiar em Deus, de buscar a Deus, de buscar o nosso milagre, a nossa proteção da nossa família. E Deus, Ele vai nos dar. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Eu sei que todo pai luta pelo filho e a família protege. Até porque a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, mas Deus disse assim: todavia eu não me esquecerei de ti. Uma mãe esquecer-se do filho que cria, que saiu do seu ventre e que amamentou aquela criança, os irmãos sabem que a Bíblia fala que pode, mas é muito difícil isso acontecer. Eu sei que aí em São Paulo, aí algumas mães, coitadinhas, perturbadas, drogadas, jogam o filho lá na caixa de lixo, não é verdade? Sabemos de histórias onde a mãe deu o seu filho, deu a sua filha, porque não conseguia criar, estava sozinha, foi mãe solteira. Só que, às vezes, ela nunca esqueceu. Aquele trauma, aquela situação está na mente dela toda a vida. Conheço situações que mais tarde, depois de 30 anos, aquela mãe foi atrás daquela criança que ela deu, há 30 anos atrás. Por quê? Porque não esqueceu, entregou, deu, mas está na consciência, está na mente. A consciência trabalha, a consciência martela. E ela foi atrás e vai atrás e luta. Mas Deus diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, mas eu não me esquecerei de ti. Irmãos, eu quero colocar diante desta mensagem que nós somos filhos. Olha, o filho ou a filha tem tudo com o pai. Deus, Ele é o nosso pai. E Ele já provou e prova toda hora, todo momento que Ele nos ama, que nós somos filhos e Ele é o nosso pai, e que as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Então nós precisamos ser mais crentes nesse sentido, de amar mais a Deus, de honrar mais a Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus, e que Ele vai nos dar vitórias, a momento certo, na hora certa, ainda que Ele nos prova, e que tem momentos das nossas vidas, que nós somos provados. Mas Ele continua sendo o nosso Deus. Nós encontramos aqui, na leitura que nós lemos, Jó, um pai temente, preocupado com os seus filhos, com a sua família. A Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus, homem justo, e desviava-se do mal. Jó era um grande fazendeiro, ele era poderoso no Oriente, mas o que mais marca a história de Jó é o seu temor a Deus. A sua forma de servir a Deus, de honrar a Deus, de ser temente e de ser confiante. Naquele tempo algumas dificuldades havia, mas Jó estava ali crendo, temendo. Mesmo na prova, quando Satanás incita diante de Deus, ali para tentar ele, Deus permite toda aquela tragédia na vida de Jó, lançada por Satanás, mas ele permaneceu firme. Uma terça-feira dessa aqui, nós falamos sobre a virtude da paciência. Uma terça-feira dessa aqui. E nem sempre a paciência, ela vem assim de qualquer maneira, né? Ela é produzida pela tentação, pela provação, produz paciência. E diz Tiago que a paciência, tende nela a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos,
perfeitamente instruídos, não tendo nós falta de nada. Então Deus permite a luta para gerar em nós paciência. Também é um trabalhar de Deus na nossa vida, na vida do vaso. Ninguém quer tribulação na vida, todo mundo quer bênção. Não é verdade? Ninguém quer correção. Vocês já viram isso, irmão? Quando o pastor chama a atenção de alguém, alguém sai bicudo, sai triste, passa a semana sem vir à igreja. Ninguém quer correção. Não é verdade? Todo mundo quer bênção, quer profecia, quer milagre, quer revelações de Deus abençoadoras. Correção ninguém quer. Mas a Bíblia diz que se nós aceitarmos a correção, somos disciplinados por Deus. E Deus nos recebe como filhos. E quando nós rejeitamos a correção, não somos filhos, somos bastardos. Isso é ruim. Nós saímos da posição de filhos de Deus e passamos a perder a bênção de Deus. Mas quando nós aceitamos a correção, ela parece ser de dor, de tristeza e não de gozo. Mas ao refletirmos a situação, nós vamos entender que vai produzir em nós a excelência de uma maturidade, de um conhecimento, de uma estrutura. E lá na frente, tudo aquilo ali vai se transformar em gozo, em virtude, em bênçãos para a vida da igreja. Não é bom ser corrigido, não é verdade, irmão? Eu procuro fazer tudo certinho para não ser corrigido, porque realmente não é agradável, né? É deselegante, parece ser deselegante, é desagradável, não é verdade? Mas precisamos ser muitas vezes corrigidos para que a bênção de Deus, ela venha sobre a nossa vida. E esse homem Jó, com 7 filhos e 3 filhas, eles preparavam os seus banquetes, e quando terminava, talvez a rotatória de festa, de festividade, acabava tudo, aí Jó se colocava diante de Deus. Veja o que é um pai temente, irmãos. Ele se colocava diante de Deus, oferecendo sacrifícios e holocaustos a Deus em favor de seus filhos. Ele dizia assim: se porventura eles pecaram, ou em seus corações blasfemaram contra Deus, olha a preocupação dele, olha o cuidado dele. Então, Senhor, eu vou oferecer sacrifícios e holocaustos a Ti. Porque se eles pecaram ou blasfemaram no coração, em pensamento, Tu vai ter misericórdia deles. E Jó se levantava pela madrugada e oferecia tudo isso a Deus, em prol da família, em prol dos filhos. Era um investimento espiritual. Voltamos a dizer, irmão, que toda a segurança feita hoje, que nós temos os cuidados de fazer, da nossa casa, da empresa dos irmãos, do carro, o alarme, dos seus bens, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos da presença de Deus. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é escudo e broquel. Ele é uma proteção. Aí o salmista, no 90 do seu salmo, ele vem dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha aí, descansa na sombra do Onipotente. E diz mais ainda, lá pelo versículo 3 em diante, que Ele nos cobrirá com as suas asas. O temente a Deus, o homem e a mulher, ele está coberto pelas asas de Deus, a expressão de Davi. Ele nos cobre com as suas asas, e debaixo das suas penas estaremos seguros, isto é, protegido, guardado, blindado por Deus, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua grande mão, e que nenhum mal nos vai atingir, nenhuma tribulação. E se atingir também, Deus dará o escape e dará o livramento.
Alguém poderá dizer assim: mas Jó era esse homem temente a Deus, pois ele perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas ele não perdeu pela negligência dele. Ele não perdeu por falta de oração e cuidado com a família. Ele perdeu porque ali foi um projeto maligno e Deus permitiu para provar Jó. Só que a Bíblia fala que o seu último estado foi muito mais poderoso, honrado do que o primeiro estado, porque Deus estava com ele. E Tiago faz menção disso: vistes a paciência de Jó, o que o Senhor fez com ele. Jó provou o seu servo, ainda que a prova, ou melhor, Deus provou o seu servo Jó, ainda que a prova foi grande. Mas a Bíblia diz que Deus não permite luta acima daquela que nós não possamos suportar. Deus te dá na medida, meu irmão, minha irmã, Deus te dá na medida. É na medida certa, e esta luta vai trazer paciência na sua vida. Essa tribulação vai trazer paciência e ainda mais. Nisso tudo, Deus vai te burilar. Deus vai te polir. Deus vai afinar o vaso na presença dEle. Deus vai fortalecer o vaso. Talvez na dor, na quebra, num Getsêmani, lugar de moedouro, lugar de sofrimento, ali com a graça de Deus, aquela que Paulo ora para que Deus tirasse o espinho da carne. Ele orou por 3 vezes e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Ele permaneceu com o espinho na carne, mas com a plenitude de Deus na sua vida. E Paulo buscava, Paulo se enchia, Paulo tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Paulo viu maravilhas, foi ao 3º céu e foi um grande homem de Deus que disseminou o evangelho lá de Jerusalém até ali em Roma, até aquelas regiões todas ali na Grécia, e no fim ele morre em um cárcere em Roma, quando 3 soldados o tiram e levam por uma rua um pouco mais distante, e lá ele foi decepado, mas ele morreu pregando, sabendo que a sua morte estava às portas. E ele escreve aquela carta no 6 e 7 de Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual me dará o Senhor, o justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos vocês que amarem a vinda do Senhor também serão coroados. Ficamos de pé, meus irmãos, são 9 horas. Eu não quero passar muito, porque pretendo orar pelas famílias, pela sua vida, pelos casais, pelos filhos. Vamos fazer uma grande corrente nesta noite, onde se finda esse trimestre que traz o tema de restauração familiar. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos interceder por você, por tua vida, pelos casais novos, pelos casais mais antigos, pelos filhos, pelos netos. Vamos envolver toda a família nesta oração, levando diante do trono de Deus, para que a proteção, a blindagem de Deus, a proteção divina permaneça sobre a tua vida, a tua família, o teu lar. E se alguma coisa, irmão, você foi defraudado ou foi destruído por alguma armadilha diabólica, Deus é poderoso para restaurar, para construir, para fazer tudo novo, para te dar abundantemente renovado, restaurado aquilo que foi perdido. Talvez não dá para todos vir aqui à frente. Pode cantar. Canta que eu choro e nós vamos chorar junto aqui. Quem puder vir à frente, irmãos, famílias, casais, venham. Quem não puder, forma a corrente aí onde está. Estamos terminando esse trimestre e nós queremos ministrar sobre a família. Vocês são famílias de Deus, são famílias da igreja. Vocês são ovelhas minhas e ovelhas de Jesus. E a nossa oração, nosso clamor é para a vitória da tua vida e do teu lar.
Teus olhos revelam. Muitos filhos vão ser abençoados com promessas e vão ter muitas vitórias pelas orações dos pais, pela intercessão dos pais, pela nossa intercessão. Que é o Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Só verdade. E quando me sonda, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Os aniversariantes podem vir também, irmã Sandra. Você fez ontem e não avisou nada, né? Nem um bolinho nós não comemos. Quem sabe na próxima, né? E a minha nora vai fazer amanhã aniversário. Já vamos orar por ela também, porque amanhã estaremos viajando cedo para a convenção. Ó, o gaúcho aí está fazendo casamento também, aniversário de casamento. Chega até ali, me convida a gaúcha velha, vem até a frente. Aleluia, vamos orar por ela. Ela é alegre, simpática, animada, né? Vamos abençoar ela também. Chega aqui, gaúcha. Aniversário de casamento. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos clamar com fé. Deus vai honrar o nosso clamor. Final de trimestre de restauração. A oração da fé poderosa. Aqui é povo de Deus, aqui está a igreja de Deus. Deus fala conosco, Deus fala com os irmãos, e Deus quer se revelar mais, Ele quer falar mais. E como é bom quando Deus fala com a gente, irmãos. Você fica mais vivo, mais animado, mais confiante, mais alegre. Como é bom ouvir a voz de Deus. E hoje está tão escasso no meio dos crentes, né? E não podia. Eu creio que Deus está com saudade de falar com muita gente aqui, mas aí não tem lugar. Deus tenha misericórdia. Vocês aí, façam uma corrente aí, meus casais. Vamos orar aqui na banda também, na orquestra. Vamos orar por vocês também. Glória a Deus, por todos os irmãos. Vamos fechar uma corrente. Nós vamos interceder. Vamos chegar diante do trono de Deus com inteira certeza de fé. Os irmãos sabem que a nossa luta é constante, porque o adversário de Deus, ele investe muito na família, ele ataca as famílias para destruir, trazer tristeza. Ele é o oposto de Deus. E também nós, ele guerreia constantemente, porque ele quer deixar você triste, quer deixar o irmão triste, a irmã triste, quer deixar a família triste, quer deixar o pastor triste. Como nós ficamos tristes quando a gente sabe de derrota de lares, de família, de filho. Como a gente fica chocado, irmão. Como a gente fica doente. Como a gente fica triste, né? Eu queria dar alguns testemunhos, mas as horas passou. Mas quando eu estava saindo para a obra, que Deus me chamava muito, falava muito comigo, eu dizia assim: Jesus, eu não vou deixar minha família, eles não são crentes, eu vou pregar a tua palavra, o teu evangelho, eu vou deixar eles morrer para o inferno. Eu orava assim, irmãos, mas mais rápido possível. Ninguém sabia da minha oração. Foi um bombardeio de mensagem. Deus usou vários vasos, dizia assim: meu filho, sai e vai fazer a minha obra, porque eu estou te chamando.
e a obra que eu tenho contigo é muito grande. Deixa a tua família comigo, porque eu salvarei todos. Olha, irmão, lá eu ganhei todas as minhas irmãs, e o pai e a mãe. Eu já era pastor e o pai e a mãe não eram crente. Aí quando foi um dia, Deus falou comigo, ao entrar no hospital, a mãe doente. O senhor disse que ia recolher ela, mas o senhor estava preparando, trabalhando. Aí nós entramos lá, ela aceitou Jesus, 6 horas partiu. Meu pai estava trabalhando na empresa, e eu era pastor em Canelinha. E Deus falou assim comigo: vai a Joinville falar com teu pai. Eu peguei o carro, fui a Joinville, mas a minha fala com ele foi evangelho. Preguei meia hora para ele. Ele era um homem duro, na dele. Quando eu olhei para ele, depois de uma meia hora de mensagem dura, de juízo, de salvação, de eternidade, quem morre sem Deus vai para o inferno, eu fui muito duro. Eu olhei para ele, tinha uma poça de lágrimas no chão. Eu disse: o pai quer Jesus? Ele disse: quero, meu filho, ora por mim. Orei por ele. A outra semana ele vinha da empresa, 6 horas da manhã, o ônibus pegou ele, à noite ele estava no caixão. Aceitou Jesus. É promessa de Deus, irmão, para nós, para nossa família, para os que temem a Deus. E nós estamos debaixo de uma promessa, e Deus é poderoso para cumpri-lo na íntegra, no tempo determinado. Podemos orar então? Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento, Senhor meu Deus, eu me chego a Ti, perante a Tua face, na Tua presença, ó Deus, no trono da Tua majestade de glória, onde estás assentado entre milhares de anjos, arcanjos e querubins e serafins. Meu Deus, receba a minha oração, meu clamor, em favor da igreja, em favor do Teu povo, comprados pelo Teu Filho, através do sacrifício da cruz. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa os netos, toda a família, Senhor. Faz uma blindagem espiritual, cerca cada vida, Senhor, dando livramentos, reconstruindo o que foi destruído pelo poder das Tuas mãos, do Teu sangue, do Teu Espírito Santo, criando um milagre, Senhor, em cada vida, meu Deus. Dá a Tua bênção, ó Deus. Eu creio na restauração plena, pela Tua mão poderosa, Senhor meu Deus. Atenta para a necessidade nesta noite. Olha para o irmão aflito, olha para a irmã aflita, para a família aflita, por algumas perdas ou danos, Senhor. Reconstrói, dá de volta aquilo que foi perdido. Senhor, opera um milagre nestas vidas. Aqui está a Tua herança. Por mais fracos que somos e pequenos, mas Tu é um Deus poderoso que nos ama, porque procuramos cumprir a Tua palavra e Te servir, mesmo em nossas fragilidades, Senhor. Abençoa também os casamentos, Senhor, aniversários de casamento, também os aniversariantes do dia, que fizeram esta semana e que farão amanhã e durante a semana. Estende as Tuas mãos, abençoa, Senhor, que esta data se repita por muitos e muitos anos. Seja a Tua bênção com cada um deles, a Tua presença, Senhor, o Teu dito, o Teu falar, a Tua glória, renovação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, proteção nos lares, livramento de Deus. Ó Senhor, envia os Teus anjos para ministrarem, para acamparem, Senhor, ao redor do Teu povo, e também deste templo, dos nossos templos aqui em Sara. Que estes espíritos de demônios que usam estas pessoas sem Deus, sem a Tua presença, que eles se convertam pelo poder do Teu Evangelho, que as Tuas mãos possam trazer estas pessoas à salvação
e também ao regresso à tua igreja, os que estão desviados à tua casa, Senhor, os que estão nas drogas, no álcool, no erro, no engano e no pecado, seja quebrado estes laços, Senhor, e a tua mão possa regê-los, e que com mão forte eles entram templos adentro, te aceitando como Salvador, reconciliando contigo, sendo renovados e restaurados, e os grilhões quebrados pela força da tua mão, pelo teu grande poder, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.